Oi gente, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez para falarmos sobre os óxidos, né? Continuando aí a parte dos óxidos, funções inorgânicas, nós vamos agora dar nome, fazer a nomenclatura desses óxidos. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam que os óxidos eles vão diferenciar um pouco, tá? Nessa parte, por exemplo, existe uma tabela, uma regra geral, onde nós vamos ter que seguir. Começamos com os óxidos moleculares, aqueles óxidos que fazem ligações, né, moleculares, aí, digamos, covalentes com outros, digamos, o oxigênio com outros elementos fazendo ligações covalentes, que são os moleculares. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu olhar para fazer esse nome, eu vou ter que saber o prefixo, o número de oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Se for um apenas é mono, se for dois é di, se for três é tri, né? Esqueci de colocar aqui o tri, mas é tri. E aí o 4 é tetra, é penta, é hexa, é hepta, né? Tem um tri bem aqui, ó. Depois do di é o tri. E aí, a primeira coisa que eu olho é isso, porque eu vou começar com esse nome. Tem dois oxigênios, então é di, aí eu vou continuar. A segunda parte, eu coloco óxido de. Por exemplo, se eu tenho dois oxigênios, ele vai ser dióxido de. Tá entendendo como é que funciona? Eu vou ter que pegar, por quê? Porque aqui é a parte do nome que indica o oxigênio. Aqui eu estou dizendo que é um óxido. Essa parte aqui é que vai dizer que existe o oxigênio. Que está dizendo que são dois oxigênios no prefixo de. Então, até aqui, a gente está começando a montar o nome. Quando for nos exemplos, vocês vão entender melhor. A próxima parte é o prefixo de átomos dos elementos ligados ao oxigênio. Por exemplo, no caso, quantos... por exemplo, se for um cloro, quantos cloros eu tenho? Se for 2, eu vou botar di. Se for 3, é tri. Essa mesma sequência de elementos ligados ao oxigênio. Está bem claro isso aí na tabela, né, que vocês estão acompanhando. A próxima parte é a parte que indica o nome do elemento químico. Por exemplo, se for o cloro, eu vou botar o nome cloro no final. Certo? Vamos ver isso na prática. Vamos ver aqui nesse primeiro exemplo. Tá? Eu vou resolvendo aqui com vocês. Nesse primeiro exemplo, nós vamos começar pela regra geral, olhando quantos oxigênios eu tenho. Então, eu olho para cá e eu vejo 3. Então, é tri. Né? Se é 3, eu vou pegar tri. Coloca a palavra óxido de, que é onde vai trióxido de. Né? Agora, quantos enxofres eu tenho? Apenas um. Trióxido de sódio. Né? Já no caso aí, eu vou colocar o de enxofre. Como é mono, gente, só tem um, eu não preciso botar o mono. Eu só coloco a última parte, que é o nome do elemento, que é enxofre. Então vai ficar trióxido de enxofre, tá? Vocês prestem atenção só nessa partezinha, que quando tem mono, quando é só um, como está aqui, ó, aqui é só um enxofre, eu não preciso botar mono, eu boto apenas o nome, a sequência seguinte, que é o nome do elemento químico, tá? Isso acontece aqui também, no começo. Se no começo só tiver um oxigênio, né? Eu posso, no caso, nesse começo eu vou ter que colocar, porque eu estou começando o prefixo. Já aqui, eu não preciso colocar o mono, né? Tanto que ele não coloca, ele já parte a partir do dia na tabela, tá? Vamos ao próximo. Primeira coisa, contar quantos oxigênios eu tenho. 2, então 2 é di. Próximo passo, colocar o nome óxido de. Óxido de. Próximo passo, olhar, né, quantos elementos eu tenho. O nome é o carbono, só tem um, então eu não preciso colocar. Qual é o nome do elemento? Carbono. Dióxido de carbono. Não preciso botar mono, né? Agora aqui, ó, olho para cá, só tem um oxigênio, então um é mono. Então agora no começo o prefixo eu coloco. Aqui no elemento ligado ao oxigênio não. Monóxido de carbono de novo, né? Porque é o nome do elemento químico. Monóxido de carbono. Agora nós vamos trabalhar com um que já está com mais
nós temos 7. 7, aqui na regra é hepta. Hepta, óxido de... Agora, quantos cloros eu tenho? Né? 2, ó, 2 cloros. Então, eu vou colocar de e a palavra, o nome do elemento cloro. De cloro, tá? Heptóxido de cloro, né? No caso, as regras eu posso botar heptaóxido ou eu posso botar direto heptóxido, tá? Nesse caso aí eu posso também colocar assim, ó, só heptóxido de cloro, certo? Para poder suar a questão da pronúncia, ficar melhor de ser falado, né? O heptóxido de cloro, tá bom? Esse outro aqui eu tenho só apenas um, então vai ser mono, a palavra óxido de óxido de, eu tenho 2 nitrogênios, de nitrogênio, porque são 2, e o nome nitrogênio. Essa regra aqui é a regra geral, tá? É a regra geral para óxidos moleculares, né? Que são feitos aí por ligações covalentes entre um oxigênio e um elemento químico, tá certo? Bom, nós também podemos, né, dar nome aos óxidos iônicos. Como isso acontece? A gente viu antes aqueles NOx que eram moleculares, eles faziam ligações covalentes, o oxigênio com a metal, no caso o carbono, o enxofre, né, que a gente viu, o próprio nitrogênio, e aí o cloro, são ametais. Então o oxigênio ligado a um ametal é justamente um óxido molecular, certo? São ligações covalentes. Agora, os óxidos iônicos são aqueles que se ligam geralmente com metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, metais de transições, tá? Eles vão ser sempre nesse patamar. E aí eles vão ser iônicos, porque tem um cátio e o oxigênio serve como ânion, tá? Ele faz a função de ânion nesse caso. E aí o que acontece? Nós vamos agora utilizar, eu apaguei a tabela que estava na molecular. Por quê? Nos óxidos moleculares. Porque nós vamos precisar só da segunda e da quarta coluna. É mais simples o nome. Por exemplo, o óxido iônico, esse aqui, eu tenho um sódio e um oxigênio. Então, primeiro eu vou botar a parte do nome que indica o oxigênio. Vai se chamar óxido de... Qual é o elemento, nome do elemento? Sódio. Então, sódio. Tá? Esse é o óxido de sódio. Esse aqui, ó, vou colocar a palavra óxido de o elemento alumínio. Tá? Por último, nós temos aqui o óxido de zinco. Vocês estão entendendo? No iônico, eu só utilizo a palavra óxido de e o nome do elemento químico. Isso também interfere, eu coloquei aqui embaixo, ó, naqueles elementos que o NOx muda, que é o ferro, né, também o chumbo, né, nós sabemos que esses dois, eles mudam. O ferro pode ser 2+, ó, quando ele é 2+, eu vou colocar assim, ó, óxido de ferro 2, né, em algarismo romano. É a mesma regra, só que eu coloco de ferro, né, 2. Óxido de ferro 3. Por que eu tenho que colocar? Porque eu tenho que saber qual foi o NOx que este ferro ele tem, né? Então, como ele muda, ele pode ser mais 2, ele pode ser mais 3, eu tenho que colocar qual é a regrinha, né, aí do algarismo romano. A mesma coisa acontece com chumbo. Óxido de chumbo 2, ou, né, em algarismo romano, ou então óxido de chumbo 4, né, que o chumbo ele varia entre mais 2 e mais 4, certo?
Também essa regra vai servir para os peróxidos e os superóxidos. Nós sabemos que os peróxidos é quando eu não consigo fazer, digamos, aquela regra do NOx, que onde o normal é que o oxigênio seja -2. Mas aí ele está reagindo com outro elemento químico que não está dando certo, o NOx. E aí o que acontece? Eu vou baixar para -1. Aí eu vejo que dessa forma deu certo a combinação e anularam-se as cargas, então vai ser um peróxido. Então eu vou só acrescentar, no lugar de colocar o óxido, eu coloco, né, o peróxido de e o nome do elemento. No caso aqui, ó, peróxido de sódio. Como é um peróxido, né? Eu já coloquei peróxido de sódio, certo? Pode ser o peróxido de hidrogênio, que é bastante conhecido, que é água oxigenada também, certo? Agora o superóxido, a mesma coisa. Eu apenas acrescento o super, né? Aqui, ó, superóxido de e o elemento químico, o superóxido de sódio também, tá? Nós sabemos que tem vários óxidos aí que estão presentes no nosso cotidiano. Acabei de falar na água oxigenada, ela é bastante importante aí, tanto na parte dos cosméticos, né, da indústria de cosméticos, mas também que é um peróxido, onde o seu NOx do oxigênio vai baixar para -1. E aí temos outros também, outros tipos de óxidos que são bastante importantes para a nossa vida, né? Eu até citei durante as aulas aí, que é o óxido de cálcio, que serve também como a cal viva, né? A cal virgem, digamos assim, né? Aquela cal que é trabalhada nas construções, também para, digamos assim, ela até como remédio. Existem pessoas que tratam cascos de animal, de cavalo, de vacas, com a cal para que ela mate todas as bactérias e os micróbios que tem na terra, naquele ferimento, né? Eles são utilizados de várias formas. Tem certos veterinários que antigamente utilizavam como remédio também. Então nós temos também os óxidos de magnésio, que é justamente a principal, digamos assim, utilizado também como remédio, que é justamente a parte que trabalha o estômago, né? Quando a gente está com bastante acidez, o leite de magnésio ele é tomado para justamente confrontar e neutralizar essa acidez, né? Então, gente, é isso. Espero ter ajudado um pouco vocês sobre óxidos, tá? Não é tão difícil, não é tão complicado. Cai bastante nas provas externas. Vocês estudem todas as funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Essas 4 funções inorgânicas são bastante importantes aí nas provas externas e de vestibulares que vocês vão enfrentar na vida, tá bom? Fiquem com Deus, dá um joinha, curtam a página aí, né? Sigam a página no YouTube para que a gente possa mostrar nosso trabalho cada vez mais. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.